Bom dia. Hoje, 29º dia de oração. Amém? Vamos agradecer a Deus por esse período. Pai querido, Pai amado, Senhor, nós te louvamos, porque até aqui tu tem nos ajudado e nos dado força para continuar em oração, te buscando todos os dias, 31 dias. 29º, certo? Temos mais 2 dias para fechar esse ciclo de oração e depois tu vai dar novo caminho para nós. Então eu te agradeço, Senhor, pelo dom da vida, pelas bênçãos que tu tens derramado na minha vida, na vida de tantos outros, Senhor, e que possamos realmente a cada dia agradecer pelo que tu és, pela tua fidelidade. Amém? Então, hoje, especialmente, este momento de oração vai em agradecimento pela vida do pastor José Renda, da Igreja Batista da Primavera em Paudalho, porque está fazendo mais um ano de vida, tá certo? Pastor José Renda, ele é nosso filho na fé, tá certo? Temos mais de 25 anos de convivência, ele e toda a sua família, então são bênçãos na minha vida. Bom dia, Nádia. Então que realmente hoje Deus esteja abençoando esta vida. Amém? Hoje nós vamos falar a partir do capítulo 6 de Provérbios. E o capítulo 6 de Provérbios, ele vai pegar de novo, certo? No procedimento do homem, da mulher, tá certo? E ele é muito duro. Esses primeiros capítulos de Provérbios, eles são muito duros. E é interessante que nós possamos ouvir, assimilar o que está lá, tá certo? Para que, pela graça do Senhor, nós possamos estar firmes dentro daquilo que Deus quer dar para nós. Amém? Hoje o sol está batendo no prédio ali atrás e o prédio está refletindo aqui no meu rosto, mas agora vai pela graça. Tá certo? Então, Provérbios capítulo 6, ele inicia dizendo o seguinte: Filho meu, se ficaste porfiador do teu companheiro, se deste a tua mão ao estranho e te deixaste enredar pelas próprias palavras e te prendeste nas palavras da tua boca, faze pois isto agora, meu filho, e livra-te, já que caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, humilha-te, importuna o teu companheiro. Ora, você veja que o ficar porfiador, tá certo? Já é algo condenável naquela época. Então você afiançar uma pessoa, garantir uma pessoa, você passa a tirar dela a função de principal devedor e você passa a ser devedor principal no lugar daquela pessoa. Então ela vai dormir e você que vai ficar acordado. Então a Bíblia já diz isso. Se você caiu na lábia daquela pessoa que chega junto de você e diz: olha, afiança isso para mim, avalize isso para mim, né? Como eu disse na outra live, hoje afiançar praticamente não existe, porque as lojas não vendem mais em carnê. Mas a pessoa então diz: me empresta um cheque teu, me empresta teu cartão de crédito, certo? Você resolveu um problema dessa pessoa e você que vai ficar sem dormir. Então a Bíblia diz o seguinte: se aconteceu isso com você, você caiu no papo bonito daquela amiga, daquele parente, né? Até mesmo daquele irmão, daquela irmã que quer o teu cartão de crédito, teu cheque, tá certo? Ele disse, você vai ter que se humilhar e importunar essa pessoa todos os dias. E a Bíblia diz mais: não deis sono aos teus olhos, nem deixe adormecer as tuas pálpebras, porque tu vai ficar acordado dia e noite até que essa pessoa pague. Aí diz mais: livra-te como a gazela da mão do caçador, né? Então você vai ver aquela gazela, o caçador vai atirar, ela corre para o lado, corre para o outro, ela se livra. E também como a ave da mão do passarinheiro que se livrou, você se livre, você não caia, certo, nessa de avalizar, afiançar, não emprestar seu cartão de crédito, não um cheque pré-datado, nada, absolutamente nada, porque você vai resolver o problema do outro e você vai trazer um problema para você, não é verdade? Porque, se alguém não tem um cartão, ou seja, já não tem crédito, certo? Mas ela quer comprar uma geladeira, mas ela não tem dinheiro.
Ela não tem dinheiro hoje, não vai ter dinheiro amanhã. Então ela junta o dinheiro. Quanto é que sai uma parcela de uma geladeira? Ah, sai 10 de 100 reais. Então você vai acordando 100 reais por mês. Quando você tiver esse dinheiro, você vai e compra. Mas não. Ela não tem agora e você é que vai ter depois que pagar essa dívida. É triste, mas é uma realidade. Tá certo? O texto áureo que eu coloquei hoje aqui nessa reflexão também vem do salmista, quando ele diz o seguinte: olha, vai ter com a formiga, vai olhar para a formiga, ver como ela faz, ó preguiçoso. Certo? Ele compara uma pessoa preguiçosa, não é que compara, ele manda o preguiçoso olhar para a formiga. Certo? Olha para os caminhos que ela faz e ser sábio. Na formiga, você preguiçoso, você vai ter uma sabedoria de repente para você sair desse campo de preguiça, dessa cama, né? Desse patamar de comodidade onde você não faz nada na vida, mas os outros que fazem para você. Não é verdade? Então, hoje, provérbio está pegando no gogó, tá certo? Então, vai ter com a formiga, eu vou olhar para ela, vai aprender com a formiga, preguiçoso, preguiçosa. Olha para ela e ser sábio, pois ela, não tendo chefe, certo? Ela não corta, não cega, certo? Ou seja, ela ajunta o seu mantimento, certo? Então, sem precisar que alguém mante, ela junta o seu mantimento. E o preguiçoso não. O preguiçoso, bom dia, Servi. O preguiçoso, ele quer viver na costa do outro, certo? E ele diz, olha para a formiga preguiçosa, que ela não tem chefe, e ela junta o seu mandamento. E aí ele faz assim, né? Um manugogó, como se diz. Ó preguiçoso, o preguiçoso, ó, até quando tu ficarás deitado? Né? Até quando tu ficarás deitado? Preguiçoso, quando te levantarás do teu sono, preguiçoso? Um pouco a dormir, um pouco a toscanejar, um pouco a repousar os braços cruzados. Aí ele tem uma promessa para você, tá certo? Que é preguiçoso e que é preguiçosa, que quer viver nas costas do outro. Ele diz, assim preguiçoso, sobrevirá a tua pobreza como meliante. Olha que o nome. Você sabe que você vê em jornais policiais, quando ele diz o meliante, né? Era o cabra sem vergonha, o ladrão, o assaltante, tá certo? O meliante foi preso. A Bíblia está dizendo o seguinte, assim como esse sem vergonha, bandido, sobrevirá a tua pobreza, preguiçoso e preguiçosa, e a tua necessidade como um homem armado. Ou seja, um homem armou-se, assaltou o outro, porque ele tinha uma necessidade. Ele é vagabundo, não quis trabalhar, então ele foi tirar o que era do outro. Então ele está dizendo, olha, preguiçoso, preguiçosa, você é que nem um ladrão que assalta o outro, porque você é preguiçoso, é vagabundo, e pobre será, é o que a Bíblia diz. Ok? Aí vamos partir para outra. O homem mau, o homem iníquo, tem a boca pervertida, acena com os olhos, fala com os pés e faz sinais com os dedos. Olha lá a perversão com sinais com os dedos, tá certo? No coração desse homem pervertido há perversidade. Todo o tempo ele maquina o mal, anda semeando confusões, contendas. Gente, quem não conhece alguém na rua, ou o vizinho, ou no trabalho, que gosta de fazer confusão? Certo? Ora, por isso, a sua destruição, essa pessoa que gosta de encrenca, de fazer confusão, que não aceita paz, a Bíblia diz que virá sobre ela a destruição de forma repentina. Subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Ou seja, não tem jeito. Vai ter um momento que realmente ela vai se ferrar. Certo? Mas esse momento que eu considero, veja bem, todos, enquanto vivemos, nós temos a chance de Deus de nos consertar e mudarmos de vida. Certo? Então, ele quando diz, olha, subitamente será quebrantado sem que haja cura, certo? É aquele momento que agora não tem retorno.
certo? Então, você que possa estar ouvindo essa live, ou hoje, ou amanhã, ou depois, tá certo? Olhe para dentro de você. Molde a sua vida, certo? Antes que chegue o quebrantamento e não tenha mais jeito, tá certo? Agora, nós vamos ver aqui algo interessante. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª, a sua alma abomina. E você vai ver que Salomão, em alguns versos seus, ele sempre vai colocar essas 3 coisas, eu entendo, essa 4ª não. Aqui ele colocou, tá certo? Estas 6 coisas o Senhor odeia. E a 7ª, a sua alma abomina, entre ódio e abominação. Vamos ver se ele consegue aqui descrever as 6. Veja bem, o que é que o Senhor odeia? Preste atenção. O que é que o Senhor, na opinião de Salomão, odeia? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentira. Certo? Aqui nós temos 6. E a 7ª, o que semeia contendas entre irmãos. Veja bem, isso aqui é algo tremendo, tá certo? Porque as 6 primeiras, certo? Aqui diz que o Senhor odeia. E os que semeia contenda entre os irmãos. Semear contenda é praticamente aquela pessoa que joga algum assunto que ele vê que vai dar confusão, vai dar briga entre as pessoas e fica de longe vendo. A essa pessoa, certo? Ele diz que o Senhor tem abominação. E isso faz o seguinte, certo? Eu guardo algo que bom dia, Kelita, que o bispo Léo sempre dizia na Betânia. Se alguém ia falar, falar de alguém, né? Vamos dizer, olha, Luiz, vamos falar aqui da minha amiga Nádia que está aqui, certo? Eu chegava, Léo, eu queria falar algo de Nádia para você. Aí Léo fazia, muito bem, Luiz. A Nádia pode estar aqui com você enquanto você fala? Aí eu dizia, não. Ele disse, não, se ela não pode ouvir o que você vai falar dela, então você não fala. Então isso é muito interessante. E aí aqui diz justamente esse provérbio. Deus, certo? Abomina aquela que semeia contendas entre os irmãos. Bom dia, Kelita. Tá certo? Deus abomina. É algo muito interessante, né? Deixa eu acenar aqui para ela. Isso. Deus abomina. E agora ele sai desse quadro e coloca a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei da tua mãe. E agora ele parte para outro aspecto. Veja bem, guardar o mandamento do pai e a lei da mãe. Engraçado, né? O pai pode mandar, mas quem manda dentro de casa é a mãe. É a lei da mãe, certo? Então ele diz, olha, você guarda o que seu pai diz e observa, não abandone o que sua mãe diz. Tá certo? Por quê? Ata-os perpetuamente no teu coração, ou seja, o mandamento do teu pai e a lei da tua mãe, olha, que fica amarrado, atado no teu coração e ainda pendurado no teu pescoço. Por quê? Por que ele está dizendo isso? Certo? Porque quando o papai, né, ele aconselha, e quando a mãe diz, olha, meu filho, minha filha, é por esse caminho, certo? Ele diz que esses conselhos do seu pai e a lei de sua mãe, ele diz que quando você na vida caminhar, ele te guiará.
Quando você deitar, ele te guardará. Quando você acordar, ele falará contigo. Veja que interessante. Os mandamentos do seu pai e a lei de sua mãe serão guias para a tua vida enquanto você viver. E aí diz mais, certo? Porque o mandamento é lâmpada. Veja bem, o que o seu pai disse para você é lâmpada. E a lei que a sua mãe ordena é luz. E as repreensões da correção são caminhos da vida. Ou seja, quando papai e mamãe diz sim, não quero, lhe repreende, ele diz que isso são caminhos para a sua vida. Para quê? Agora ele vai entrar em algo diferente, tá certo? Vai pegar duro. Quando ele diz, porque o conselho do teu pai e a lei de tua mãe, vai falar aqui para homem, para a mulher, mas você considera trocando para o homem também. Ou seja, os conselhos dos seus pais vão te guardar da mulher vil, das lisonjas da estranha. Veja bem, certo? Então, quando o papai e mamãe dizem, meu filho, minha filha, olha, essa sua relação, eu tenho visto coisas que você que está apaixonado, não vê. Então, esses conselhos do pai e da mãe vão te guardar da mulher vil. E bote também, troca a mulher pelo homem, tá certo? Das lisonjas da estranha, né? Aquela figura que, né, lisonjeia, certo? Aí diz, não cobices no teu coração a sua formosura, nem te prenda aos seus olhos. Nos diz os conselhos do pai e da mãe, tá certo? Não cobice no teu coração a sua formosura. Mas que beleza, minha gente. Quantas pessoas se enganam e se engabelam, dançam na vida porque foram atrás de beleza física. Não é verdade? Então é isso que ele diz. Não te prenda aos seus olhos. Interessante que o olhar é algo muito interessante. O olhar fala, né? E principalmente o olhar da mulher. A mulher, quando ela firma, né, olho nos olhos do homem, o cabo se perde, porque ela vai lá dentro da alma. E aí é um perigo. Você vê que nos países islâmicos, quando elas cobrem o rosto, justamente é para que o olhar dela, certo, não fale algo para o homem e o homem interprete algo diferente, tá certo? Porque o olhar é difícil. E aí ele vai agora usar um termo duro aqui, tá certo? Lembre-se que isso aqui é uma época, um povo diferente, costumes diferentes. Você pode pegar a essência para cá, mas nem sempre o que ele diz vale para você, nem para mim, tá certo? Porque ele diz, por causa, isso aqui vale para os homens, viu? Por causa de uma prostituta se chega a pedir um pedaço de pão, e a adúltera anda à caça da alma preciosa. Ora, veja bem, isso é algo difícil, porque uma pessoa que adultera, ela muitas vezes busca adulterar com alguém que não adultera. Então ela vai bater a tecla para tentar derrubar aquela vida. Então ele diz, a adúltera, ou bota adúltero, anda à caça de uma alma que é preciosa. Aí ele diz, porventura tomará alguém fogo no seio, sem que suas vestes queimem? O que é que ele está dizendo? Né? Uma analogia. Se queimar, né, começar a arder o seio, será que suas vestes não queimam? Ou andará alguém sob brasas sem que queime seus pés? Sabe onde é que você vê alguém andar sob brasas sem queimar os pés? Certo? Em algumas religiões afro, tá certo? Assim ficará o que entrar a mulher do seu próximo, não será inocente. Veja bem, vamos traduzir aqui para que você entenda melhor, certo? Quando ele está dizendo, assim ficará o que entrar a mulher do seu próximo, entrar a mulher significa isso que você está pensando, manter relação. Assim ficará o que manter relação com a mulher do seu próximo, não será inocente todo aquele que tocar. Certo? Então veja bem, a Bíblia pega duro em cima disso aqui. Certo? Ela pega muito duro. Só que vale ressaltar, vale lembrar você o seguinte, eu já falei isso numa live outro dia, de repente você não estava na live, quando ele diz o seguinte,
Ou seja, queimará os pés, queimará o peito, aquele que mantiver relação sexual com a mulher do próximo. Não será inocente todo aquele que a tocar. Por quê? Porque nesse caso a mulher do próximo, aqui não tem tanta coisa assim. Por que ele estará errado? Porque a mulher do próximo, ela era patrimônio do próximo. Patrimônio, assim como ele tinha a carroça, o boi, a vaca, o machado, a mulher também era patrimônio. Então, se ele estivesse, mantendo relação com aquela mulher do próximo, ele estaria invadindo um patrimônio. Não teria sentimento aí, certo? Ele estaria invadindo o patrimônio. O sentimento nem sempre existia naquela época. Você veja que Abraão, quando partiu para outras terras, com medo de ser morto, ele pegou a mulher dele e disse: Sara, vai para lá, viver com o rei. Olha, e o rei, treco em Sara, sabia disso não. Porque tanto fazia ter a mulher dele ou não. E veja que é patrimônio. Quando Sara, sendo estéril, certo? Pega uma de suas criadas e diz: Abraão, essa aqui é minha criada, dorme, deita com ela. Olha, a criada não tinha nem opção, deita com ela, faz um filhinho nela, que o filho que ela tiver é meu. Então você vai ver que a questão da mulher, ela era patrimônio. Então quem tocar naquele patrimônio vai ser condenado porque tocou no patrimônio. Entenda bem isso aí. Jesus veio para mudar, tá certo? Então vamos lá. Um momentinho só. Não se injuria o ladrão quando furta para saciar-se tendo fome. Certo? Ou seja, ele está dizendo aqui que não se injuria o ladrão, porque quando furta para saciar-se tendo fome. Então ele está dizendo o seguinte: ora, a pessoa roubou porque estava com fome. É o caso aí, digamos, nós temos aqui no Supremo, no Brasil, casos onde os maiores ladrões estão sendo soltos, certo? Estão sendo 10 condenados. Mas há o caso de uma moça, uma senhora que roubou uma margarina no supermercado e o Supremo disse que continua presa. Aí você pensa o que quiser, tá certo? E se for achado, ele pagará tanto 7 vezes, terá de dar todos os bens. Então veja bem, então ele vai ressarcir. Aí ele diz agora, assim, um momentinho só. Assim, o que adultera com a mulher é falto de entendimento, aquele que faz isso destrói a sua alma. Aí veja bem, que interessante. Ele está comparando o seguinte, que da mesma forma que a pessoa adultera não tem entendimento, aquele que rouba não tem entendimento também. Achará castigo e vilipêndio, sua vergonha nunca se apagará. E realmente, uma pessoa, tá certo, que vive em adultério. Gente, veja bem, eu faço, e aí é uma opinião minha, Luiz Andrade. Para mim, o adultério é algo diferente da prostituição. A prostituição dizem que é uma das profissões mais antigas do mundo, porque a pessoa vive da prostituição. É uma coisa, ela vive, certo? Então se prostitui, a pessoa há uma frequência, tá certo? Há uma frequência, tá certo? E aqui no caso foi algo, um adultério. A pessoa adulterou. Então, ela não seria uma frequência por aí. Mas ele diz que os dois, a vergonha dos dois jamais se apagará. Por isso que Deus bate nisso, olha, se santifique, viva aos pés do Senhor. As ofertas, seja para homem e para mulher, estão aí todos os dias, em cada esquina. Mas compete a você se controlar. Tá certo? Aí demais, porque os ciúmes enfurecerão o marido e de maneira nenhuma perdoará o dia da vingança. Não aceitará nenhum resgate, nem se conformará por mais que aumente os presentes. Ou seja, ele está falando agora de um marido ciumento. Mas cadê a mulher ciumenta? Cadê a mulher condoída pelo adultério do marido? Não tem.
Então você vai ver realmente que Cristo veio para mudar essa situação. Quando você cai lá para o Velho Testamento, sempre o homem prevalece e a mulher que se dança. Tá certo? Mas Cristo veio, porque ele diz, olha, o marido vai ficar enfurecido. Certo? E a mulher? E a mulher, aquela criada de Sara, que estava lá no cantinho dela, vem cá minha filha, talvez sonhando em casar, né? Vem cá minha filha, deita aqui com meu marido, e tu vai engravidar dele, tu vai me dar um filho. Né? Quando as mulheres de hoje, dizem as moças principalmente, eu quero meu Isaac, né? Vai arranjar Isaac, você vai ver a vida de Isaac. Isaac, né, também quando foi assim, um perigo de vida, entre aspas, né? Ele pegou a mulher dele e deu para o rei. Vai lá, minha filha, deite com o rei, para que eu não seja morto. Então, minha gente, olha, isso é realidade, tá certo? A desvalorização da mulher. Mas Jesus veio para mudar isso. Tanto que, quando Jesus ressuscitou, a primeira pessoa que soube disso, que foi uma mulher. E aí ela que saiu para falar que o Cristo ressuscitou. Quando Deus precisou encarnar, ele escolheu foi uma mulher, agraciada Maria. Não é verdade? Quando ele estava lá, né, o encontro dele com a mulher samaritana, ele preparou aquele horário para estar lá. Elas só iam lá naquele horário, meio-dia, o sol quente, tudinho, porque não tinha homem, os homens estavam lá na sombra. Mas Jesus marcou, ficou ali esperando para falar com ela. E aí, essa manhã, Jesus fala para você, mulher, que você é forte. Ele veio para mudar a sua história. E se você é alguém que tem sido chacotado, humilhada pelo seu companheiro, esquente não. Jesus muda essa situação. Amém? Bem, Deus abençoe vocês. Espero que essa palavra possa ter falado algo ao seu coração. Tá certo? Amanhã nós estaremos no 30º dia de oração. E depois do 31º. Então, nós encerraremos esse período de oração. Tá certo? Então, hoje, leia. A mesma recomendação que eu dei ontem. Abra Provérbios 6 em casa, nesse momento, leia versículo por versículo e veja o que Deus vai falar ao seu coração nesta manhã. Lembrando que há várias versões, tá certo? Às vezes você vê algo que distorce um pouco dessa versão que eu estou usando, mas o sentido é o mesmo, tá certo? Vamos orar mais uma vez. Pai, abençoa aqui Kelita, Pretonilho, Senhor, Sevi, Liliosa, Nádia, Pai. Abençoa, Senhor, essas vidas que poderão ouvir, Senhor, ainda esta live, e que tu possas, Senhor, fazer diferença em nossa vida, em nossos lares, Senhor. É o que eu te peço essa manhã, em nome de Jesus. Amém? Nádia, que Deus te abençoe. Deixa eu ver. Isso, que Deus te abençoe. Isabel Spakov, não sei se você está por aí, mas Deus te abençoe, tá certo? E amanhã a gente se encontra aqui neste canal, encerrando aqui primeiro o Face. E você aqui, deixa eu ver, Kelita, que Deus te abençoe, servir, e outros que possam estar ouvindo aqui, tá certo? Em segredo. Amanhã a gente se encontra aqui, se Deus permitir. Vamos lá? Aqui